Amém, queridos? Que linda festa espiritual na igreja do nosso Deus. Para você que nos acompanha em casa, um prazer poder entrar no seu lar. E quando você puder, venha participar aqui conosco, fazendo um favor, será uma bênção. Queridos, a gente participa de uma festa como essa, 30 anos, e é impossível mensurar quanto de tempo e atenção o grupo e as famílias se gastaram para que isso acontecesse. Eu ontem fui fazer umas contas mais ou menos em casa. E assim, não dá para ser preciso, talvez nem eles saibam, mas eles já fizeram mais de 1000 apresentações. Vocês conseguem imaginar quantas pessoas foram já alcançadas pelo ministério deles através da música? Porque, amigos, eu tenho menos tempo de ministério que vocês já têm. Olha isso. E olha que eu já caminhei um pouquinho. Uma boa música salva um sermão ruim. Um hino inspirado no final de um sermão, mais ou menos, salva a programação. Agora, um sermão muito bom não salva um hino ruim. Não tem como. Então, olha o impacto da música. Talvez por isso o livro mais lido, mais traduzido e mais conhecido do mundo seja um livro de música, o famoso livro dos Salmos, que é um livro de música. São louvores ao nosso Deus. Uma pena que tenhamos perdido as melodias, desses hinos ao longo da história. Mas então, parabéns, amigos, parabéns às famílias, porque sem o suporte da família, eles não teriam chegado a 30 anos, eu garanto isso. Ou poderiam ter chegado, mas chegado e olhando para trás e o ministério deles não tivesse sido aquilo que Deus havia planejado. Porque o primeiro ministério que você e eu temos se chama família. Aliás, Paulo, em 1 Timóteo, é até duríssimo quando ele diz que se tivermos cuidado com todos, menos com nossa família, somos piores do que os incrédulos. Então, Paulo é duríssimo nisso aí, porque o primeiro ministério que cada um de nós temos é a nossa família. Então, parabéns, quarteto, continuem assim. E a nossa igreja é uma igreja de quarteto. A gente olha aqui, se perguntar assim, quantos cantam em quarteto, quantos já cantaram em quarteto, a gente tem um monte. Eu não vou nem perguntar quantos gostam, porque aí é 100%, Talvez um ou outro não goste de quarteto. Eu, no meu carro, eu tenho um pendrive que do Arautos do Rei ali deve ter sei lá quantas músicas. Eu amo quarteto, acho maravilhoso. Eu já combinei com o Senhor, quando eu chegar no céu, Ele vai me dar uma voz bacana para louvá-lo. E assim, não precisa ser nem quarteto não, só uma vozinha melhorzinha. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Eu queria nessa manhã, queridos, meditar com vocês, e eu queria te convidar a abrir a Bíblia nessa passagem aí. E antes, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por esta linda festa espiritual da Tua igreja, por participarmos juntos aqui ao quarteto, desta data tão especial, 30 anos, ó Pai, de ministério, proclamando do Teu amor e do Teu breve retorno a essa terra. Ó Deus, muito obrigado pelo sábado, muito obrigado por poder celebrar contigo o dia que o Senhor escolheu, conforme a Tua palavra, para que nada fizéssemos além de louvá-lo e de fazer a Tua obra. Então, ó Pai, muito obrigado. Queremos também nesta manhã, Senhor, lhe pedir perdão pelos nossos pecados, perdão por tudo aquilo em nossa vida, Senhor, que não lhe agrada. Que o Senhor, por favor, nos perdoe e que, ó Deus, o Senhor nos dê a alegria de ter a Tua santa presença conosco. Que o Teu Santo Espírito habite poderosamente em nossa vida, ó Deus, e nos molde conforme a Tua santa vontade, para que sejamos mais semelhantes a Cristo Jesus, ó Deus. Que esse maldito orgulho e egoísmo que todos nós carregamos
cada dia mais seja banido de nossas vidas. E no lugar, o amor de Cristo possa habitar poderosamente, ó Pai. E agora, ó Deus, que abriremos a Tua palavra, tenha a gentileza de falar conosco, Senhor. Nos ajudar a entender um pouco melhor a Tua vontade para as nossas vidas. É o que lhe pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém, ó Pai. Amém, ó Deus. Vamos para a Bíblia, queridos? Diz assim, você sabe que aqui Jesus está no meio do Sermão do Monte? Amigos, eu estou até querendo ficar aqui em cima, mas eu não aguento não. O pessoal que está filmando aí, me ajuda aí. Não precisa não. Mateus capítulo 5, diz assim a Bíblia. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, queridos, aqui Jesus está dando uma ordem para mim e para você. Brilhe a sua luz. E eu sei que nós, por natureza, como cristãos, a gente é bem tímido, né? A gente é meio inibido, a gente não gosta talvez até um ou outro até goste, né? Mas a gente não gosta de aparecer, a gente não gosta de estar nos holofotes. Mas em termos espirituais é justamente o contrário. É o que Jesus está dizendo aqui: brilhe, brilhe, brilhe a sua luz diante dos homens. Esta é um castelo, hoje é quase uma mini cidade, Saint-Michel, na França, que está sobre uma pequena elevação, ali uma planície grande, e é impossível, queridos, que alguém passe por ali e não note esse lugar. É impossível. Como que você não vai notar algo numa planície que está se sobressaindo? Eu não sei se você já pegou a estrada que vai de Ponte Nova para ligar a 040 que liga a Belo Horizonte. Nesse trajeto você passa perto de Ouro Preto. E Ouro Preto é uma cidade muito alta, ela está numa altitude muito grande. E quando você começa a subir à noite, você começa a avistar ao longe, eu na época não sabia qual cidade era, uma cidade no alto do monte. Não tem como, você faz uma curva, você perde a cidade, por causa das montanhas de Minas, né, natural. Aí você faz uma outra curva, ela aparece, aí você vai, caramba, que cidade é aquela, naquela altura? Não tem como não notar. É o que Jesus está dizendo, não tem como não notar, se você e eu estivermos fazendo o que Jesus falou para fazer. Brilhar. Brilhar para o quê? Brilhar para a honra e glória dele. Olha o que o dom profético nos diz. A pessoa que torna a sua vida um sucesso é aquela que usa os seus dons no serviço a Deus e ao próximo. Está brilhando. E é o que Deus pediu. Brilhe. Brilhe para que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem o nome de Deus por causa de você. Porque, queridos, querendo ou não, Jesus deixou ali um problemão na minha e na sua mão. Ele nunca escondeu de ninguém que ele é a luz do mundo. Ele nunca escondeu que ele é a verdadeira luz do mundo e que ilumina todas as pessoas que o procuram. Mas quando ele foi ao céu, ele falou para mim e para você: agora você é a luz do mundo, então vá para o mundo e ilumine as pessoas. Para mim isso é um grande pepino. Por que é um grande pepino? Porque quando eu olho para a minha vida e eu fico pensando, rapaz, então eu vou ter que iluminar a vida das pessoas, e às vezes a nossa vida, ela está tão escura, que mal conseguimos enxergar o caminho por onde andamos. E Jesus está mandando não só a gente saber onde está andando, como está andando, como iluminar os caminhos das pessoas ao nosso redor. É ou não é um grande problema? Agora veja, queridos, brilhe, porque o mundo está dessa maneira ali, ó. O mundo é um vendaval de problemas, de tribulações, de angústias. É gente com filhos nas drogas, é gente com problema familiar, é gente que o casamento é um inferno, é vida de tudo quanto é jeito, e o diabo matando, roubando e destruindo esse miserável. E do outro lado desse campo de batalha, você e eu.
para iluminarmos a vida das pessoas como um farol, guiando as pessoas nesse mar revolto chamado vida. Então Jesus vem e fala, brilha, brilha. E amigo, a nossa vida é isso aí, ó. Está vendo ali? Olha aí para você ver. Ou a minha vida e a sua vida é de iluminação, ou será de lamentação. É simples assim. Ou estamos iluminando a vida dos outros, ou estamos lamentando. E eu sei que algumas pessoas podem dizer assim, mas pastor, eu tenho problemas demais para poder iluminar a vida das pessoas. Eu queria passar com vocês aqui rapidamente o que dá a cada um desses pontos aqui um sermão. Aliás, vou preparar isso aí para uma semana de oração, mas por enquanto eu vou passar para vocês de maneira rápida. Se realmente você e eu estivermos na presença de Jesus, não há justificativas para não brilharmos, a menos que a Bíblia esteja errada, e a gente põe fogo nela, então vamos viver do jeito que a gente quiser. Mas como eu sou tonto, limitado, creio 1 bilhão% na Bíblia, e creio 1 bilhão% e mais de que a Bíblia não erra, então eu fico com a Bíblia. Você pode até dizer, pastor, mas não é bem assim não, é um problema seu, me desculpa. Eu, Judson, fico com a Bíblia, e lá em casa todo mundo sabe disso. E não coloque para escolher entre a vida de ninguém e a Bíblia não, porque já perdeu, não vai perder não, já perdeu. Então eu queria passar com vocês alguns exemplos da Bíblia, de homens, mulheres, que tinham o coração em Cristo Jesus, para que a gente perceba que não há justificativa para não brilhar. Pastor, eu estou passando por muita injustiça na minha vida, por muita situação complicada na minha vida. Então como é que o senhor quer que eu brilhe, pastor? Que conversa fiada é essa, pastor? Veja a história de José. O cara foi vendido por irmãos invejosos. O cara fica de escravo numa casa. A casa é abençoada por causa dele. O dono da casa sabe disso. A sua mulher, de caráter dos mais duvidosos possíveis, acusa esse rapaz. Você conhece a história. E 10 anos de escravidão naquela casa, e agora o rapaz é colocado num presídio por ser fiel a Deus. Ele não estava no presídio porque ele tinha feito coisa errada. Ele estava agora num presídio por simplesmente fazer o como ele falou para a mulher. Como eu vou pecar contra o meu Deus? Não é contra o meu Senhor, é contra o meu Deus, porque ele estava na intimidade do Senhor, e isso era o mais importante. E lá na prisão acontece a coisa mais tremenda do mundo. Vocês conhecem a história, 2 caras são colocados lá, e os 2 com problemas diante do imperador, do faraó, e esses jovens cheios de problemas que podiam olhar e falar assim, eu preocupar em iluminar a vida dos outros, que se arrebentem para lá, porque eu estou sofrendo a minha injustiça aqui, e parece que Deus não está nem aí. Mas a Bíblia faz questão de dizer algo que para mim é fascinante. Por que José saiu do presídio? Porque Deus tinha um plano? Tinha, claro que tinha. Deus sempre tem plano, amigo. Mas o que Deus usou? Se você nunca notou, a Bíblia diz que quando José entra na prisão, ele nota que os presos estavam com um semblante diferente. Você conseguiu entender onde foi a fagulha para José sair do presídio? Não foi primariamente a atuação direta de Deus, foi Deus tê-lo usado para que se preocupasse com alguém de uma situação como a dele, e que talvez estivessem ali justamente, e ele injustamente, mas mesmo ele passando por uma situação de injustiça, ele não se agarrou nessa lamentação dos infernos. Ele estava preocupado em iluminar a vida dos outros, e ele notou o semblante caído de um rapaz. O que está acontecendo? Está acontecendo isso, eu sonhei assim, eu estou aqui numa tribulação tal. Calma. Dali começou o processo da saída de José. Então, amigo, você está sofrendo injustiça e acha que por isso não pode brilhar? Não é o exemplo bíblico. Pastor, eu estou sofrendo injustiça e dor. Não está dando para ver direito. Não, se pudesse apagar essa luz aqui da frente, eu não sei se consegue aí para me ajudar. Mas ali estão Paulo e Silas. Esses aí, então, amigos, não tinha mais jeito de sofrer injustamente do que esses 2. Primeiro, foram para ali para pregar o evangelho porque Deus mandou.
porque Paulo, com toda a unção de Paulo, queria ir para a Ásia, e Deus manda para ele uma visão e diz, não, passa na Macedônia, não é na Ásia, é Macedônia. E eles estão na Macedônia pregando, são presos, não vou entrar aqui nos detalhes, são açoitados, as costas ali com vergalhões de feridas terríveis, colocados, deitados no chão em contato com o piso pontiagudo, molhado, a carne viva ali, em ferimentos, em contato com água e pontiagudo, pernas para cima numa posição antinatural. E o que esses caras fazem? Não, agora vamos lamentar, porque Deus é um miserável, porque nós viemos aqui porque Deus mandou, e Deus, ao invés de cuidar e abrir portas para a gente, porque hoje a gente vive a pregação do Deus abre portas, Deus vai abrir porta, Deus vai fazer, Deus é o nosso menino de recado, né? Basicamente, e Deus não fez nada disso, eu estou aqui preso, sofrendo, não sei o quê, então Deus realmente largou a gente, a nossa sorte. Eu vou preocupar com nada não, eu vou aqui reclamar mesmo da vida. Paulo fazia o quê? Mas Silas lá embaixo? Cantavam, e os caras são tão abençoados que cantavam bem, tão bem que o carcereiro apagou, irmão. O louvor era tão bonito, você já deve ter passado por isso, de botar louvor na beira da sua cama, para ler a Bíblia e ficar em tanta paz que acordar com a cara em cima da Bíblia. Ainda bem que não baba a Bíblia, graças a Deus, porque a gente não é de fazer isso, né? A gente faz isso no colchão, no lençol, no travesseiro, na Bíblia não. Mas você já passou por isso, o louvor é tão maravilhoso, você dorme. O carcereiro dormiu, acordou com um terremoto, desesperado, fugiu todo mundo. E Paulo, calma filho, estamos aqui. Querido, Paulo estava com dor que você não faz ideia do tanto que Paulo sofria com dor e injustamente. Então, se tem alguém que podia lamentar, ao invés de iluminar, era Paulo. Mas quem tem o coração de fato em Cristo Jesus, irmãos, ele sabe, não há nada que nos aconteça que o nosso Deus não saiba e que não use para a honra e glória do nome dele, se assim entendermos. Então, injustiça e dor, amigo, não é motivo para você e eu não iluminarmos as pessoas. Pastor, pobreza, pastor, o senhor não tem ideia da miséria que eu estou passando de pobreza, não falta dinheiro para pagar, isso falta dinheiro para pagar, aquilo falta. E o senhor fala para mim para iluminar a vida dos outros, pastor? Fala sério, pastor. Então, a Bíblia tem uma história de uma mulher que o conhecimento que ela tinha de Deus era desse tamanho. E o quarteto até cantou aqui. E aí me aparece um cidadão que ela já tinha ouvido falar que era profeta, ela nunca tinha tido contato. E o cidadão fala para ela assim, vai lá e pega a sua última comida, que era sua e do seu filho, e faz para mim. Olha isso, que cabra abusado, irmão. Pensou chegar na sua casa desse jeito? Só tem um pratinho com arroz, com feijão e um ovinho fritinho lá. Aí o cara chega e fala assim, não, esse é meu. Você já pensou eu, pastor, chegar na sua casa numa situação dessa e falar, e você fala assim, pastor, vou te enganar não, viu? Mas você vai ficar com fome hoje. Foi o que Elias fez, amigo. E aquela mulher fez o que? Apesar da pobreza, apesar do desespero, apesar da possibilidade inexistente de conseguir comida em outro lugar, ela fez, ela brilhou, ela iluminou a vida de Elias e teve muito mais do que aquilo que ela sonhava e imaginava. Porque todos esses aí que você viu, foram pessoas que iluminaram a vida dos outros e tiveram em troca muito mais do que podiam imaginar e sonhar, queridos. E falar nisso, por causa dessa visão de Paulo e dessa postura de Paulo, ali em Filipos, é que você conheceu o Evangelho. Que é isso, pastor? Não tem nada a ver comigo, não? Tem não? Como é que o Evangelho chegou na Europa? Através de Paulo e Silas. Paulo e Silas. Como é que o Evangelho da nossa igreja chegou na sua vida? Porque um dia o povo de Deus da Europa migrou para os Estados Unidos. Fundou a nossa igreja. E essa igreja criada por Deus veio e um dia chegou a você. Tudo começou com quem? Com Paulo e Silas numa masmorra miserável. Então, queridos, enquanto você e eu nos colocamos a postos para iluminar a vida das pessoas, Deus vem iluminando de volta a sua de uma maneira que você e eu jamais conseguiremos mensurar. Quando essa mulher conseguiu ver o que Deus foi dando para ela, e Deus mais, porque o filho dela faleceu e o profeta vai lá e ressuscita o guri. Agora, ela podia ter olhado e falado assim, não, eu estou sofrendo já igual um louca, eu estou numa dificuldade danada, eu sou uma mãe que não tem um pai para cuidar desse menino, estou sozinha, só um pouquinho de comida, vem esse miserável agora me pedir comida, que eu vou dar comida para ele nada? Podia ter ficado na lamentação.
Sempre existirá na sua e na minha vida a possibilidade ou da lamentação ou da iluminação. A escolha é sua. É sempre sua, amigo. Mas eu te garanto, quando você se coloca à disposição para iluminar, pastor, mas eu estou para morrer. Vou pensar em iluminar a vida de ninguém, não, pastor, que eu já estou aqui no fim da, como diz o meu pai, né? Como diz o meu pai, o São Pedro está doido para me dar uma rasteira? Eu tenho que preocupar com a minha vida, que eu já estou para morrer. Pois é, mas não foi o que o Estevão fez. Lembram? O Estevão estava ali e os caras acusando Estevão em paz. E no momento mais difícil da vida de Estevão, ele pôde ver o trono da glória. Qualquer coisa, eu já estou vendo. Aí que eles ficaram mais irritados e mataram Estevão. Ali, entre os que apedrejavam Estevão, estava Paulo, que diante de uma vida que resolvia iluminar os outros, mesmo morrendo como Estevão, Paulo ficou tão impactado com aquilo, queridos, que aquilo acompanhou Paulo o resto da vida. O resto da vida de Paulo. E a morte de Paulo foi similar à dele. Ele continuou iluminando as pessoas, mesmo no caminho para ter a sua cabeça decepada. Paulo iluminou tanto que todos os que participaram do momento da morte de Paulo se converteram. Por causa de alguém que um dia, diante da morte, escolheu não lamentar, escolheu iluminar. Então, amigo, não há justificativa para não iluminar a vida das pessoas. E esse é um dos encontros que, se Deus me permitisse, eu gostaria muito de assistir. Quando Deus chamar Estevão e falar assim: Estevão, vem cá, filho, quero te apresentar alguém. E Estevão olhar: mas Senhor, esse era matador de cristão, esse era assassino, aliás, ele me viu sendo morto, Senhor, e estava ali aprovando tudo. Então, amigo, você não tem ideia do que aconteceu com a vida dele por causa da sua morte. Por causa da sua morte. Porque ali despertou em Paulo a curiosidade de quem de fato era Jesus Cristo, e por isso Jesus se apresenta para ele depois. Você já pensou, querido? Jesus falar para Paulo, para Estevão, depois de mim esse foi o maior pregador que o evangelho já teve, Estevão. E começou com você, que ao invés de lamentar, iluminou. Percebe, irmão, que não há justificativa para não iluminar? Mas pastor, o senhor não sabe o inferno que eu vivo. Queridos, eu vou falar uma coisa para você. Não existe ninguém na Bíblia que tenha sofrido mais do que Jó. Porque Jó perdeu dinheiro, fazenda, animais. Isso aí não vale nada não, irmão. Se a sua vida é pautada por isso aí, me perdoe. Você está completamente equivocado. Jó perdeu o mais significativo de tudo: família. O cara tinha 10 filhos, queridos. Ele perdeu os 10 filhos. E foi a única coisa que Deus não deu em porção dobrada para ele. Porque um dia na glória Deus vai apresentar para ele os 10 que Deus deu para ele de volta e os 10 que descansaram, e aí ele terá a porção dobrada. E mesmo nessa situação, perebento, machucado, todo arrebentado, sem entender nada, aparentemente abandonado por todos, inclusive por Deus, Jó usa aquela frase que você e eu amamos, e se você não tem grifado na sua Bíblia, amigo, eu não estou te entendendo não, porque eu sei que o meu Redentor vive, e esses olhos e não outros o verão em glória. Eu sei que o meu Redentor vive, que foi basicamente a frase de Paulo antes de morrer, porque eu sei em quem eu tenho crido, iluminando mesmo diante de um inferno aqui na terra, porque a oportunidade de lamentar ou de iluminar está diante de todos nós. Você, queridos, não é a luz. Eu não sou a luz. A luz é um só. Mas quer passar para iluminar a minha vida e através da minha vida iluminar a vida de outras pessoas. Porque o nosso Deus, eu já falei para você, só trabalha em parceria. Ele não precisa de mim e de você, queridos, Ele é Deus. Lá no meio muçulmano, onde ele não tem, infelizmente, os filhos dele para iluminar a vida das pessoas, ele tem dado sonho para as pessoas.
a filha de um dos fundadores do Hamas, um grupo mais infernal que existe no mundo, filha de um dos fundadores, teve um sonho com Jesus Cristo, hoje segue a Jesus Cristo, mas onde ele tem filhos como aqui, que tem você e eu, é nós que vamos iluminar o mundo, amigo, porque o benefício não é dele, é meu e seu, o benefício sempre é nosso. Portanto, amigo, brilhe. Tenta imaginar se em cada ponto daquela mega cidade ali, cada ponto daquele de luz acesa naqueles apartamentos, fossem um filho de Deus brilhando e iluminando a vida das pessoas. Raabe resolveu brilhar correndo risco de vida, salvou a família dela inteira, porque ela também podia ter sido entregue como traidora da nação e ter sido morta. Correu o risco dela, mas resolveu iluminar a vida das outras pessoas a despeito da vida dela. E enquanto uma cidade inteira era destruída, a família dela inteira era salva. Então, amigo, brilhe, ilumine esse mundo, porque esse mundo precisa mais do que nunca. Fazer o que se de repente você já tivesse desse jeito aí? Num hospital, aquele aparelho que eu esqueci o nome aqui na garganta, porque era o único jeito de alimentar. Aí você podia olhar e dizer assim, agora eu estou justificado, pastor. Aqui não tem como brilhar para a vida de ninguém, não. Pois é, um dia eu saí de Juiz de Fora com um amigo e fomos ao Hospital Silvestre visitar um pastor da nossa igreja em seus momentos finais. Um guerreiro, 45 anos, proclamando o Evangelho de Cristo. Um guerreiro que antes de morrer tinha um sonho: comprar um local onde ele pudesse morar e embaixo começasse a funcionar um salão para a igreja. E hoje essa igreja é uma igreja construída, grande e linda lá em Juiz de Fora, a igreja do bairro São Benedito. Esse homem de Deus, doente no hospital, eu falei para um amigo, cara, nós temos que ir lá visitá-lo antes que ele vá. E eu, na minha inocência, achei que eu ia lá para levar a mensagem para ajudar alguém num momento difícil. Sabe de nada, coitado. O que alguém faz num leito desse jeito? Pois ele pediu à esposa dele, ela arranjou uma antena de carro, uma tábua com todas as letras, e esse homem assim deu estudo bíblico no hospital. E uma enfermeira se batizou, e um enfermeiro e uma outra enfermeira estavam no processo, e ele descansou antes. Você consegue entender isso, querido? Podia estar ali só lamentando, Senhor, eu vivi 45 anos só para o Senhor. Olha como é que eu estou todo arregaçado aqui agora em cima de uma cama, Senhor. E aí, quando a esposa dele, num momento nós chegamos, ficamos um pouquinho, e aí tiveram que sedá-lo, né? E ela chamou a gente de um canto e falou assim: vocês acham que quem dá força para alguém aqui? Irmãos, eu segurava para não chorar ali perto, porque ele estava ali. Aqui quem dá força para alguém aqui é ele, não sou eu. Tem justificativa para você e eu lamentarmos ao invés de iluminarmos? Ele quer brilhar através de você, queridos. Alguns anos atrás eu tive o privilégio de conhecer um pastor que vocês conheceram. Ele é pai de pastor. Eu estava comportando em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Chegamos lá, fomos à casa dele. Naquela semana, ladrões haviam roubado praticamente tudo dentro da casa dele. E ele nos recebeu com tanta paz, com tanta alegria. Isso foi em 1996. 20 anos depois, eu tive o prazer, nem sou eu para ser o pastor dele, mas eu era pastor da igreja que ele frequentava aqui em Guarapari. E ele me chamava de menino. E eu brincava com ele, falava assim: pastor, o senhor fica fugindo de mim, pastor. O senhor fica desse jeito. O senhor não fala onde o senhor está, porque você conheceu ele. Tocava uma sanfona. Pastor Lourenço, quem não conheceu o pastor Lourenço?
E eu brincava com ele, pastor, o senhor está com sem vergonha. O senhor vê onde eu vou e vai para o outro lado. Ele ria, falava, não, menino, uma hora vai combinar a nossa agenda. Aí às vezes me ligava e falava assim, vou estar na sua igreja. Eu falava, então tá bom, eu vou desmarcar onde eu estava para ir lá, para ficar contigo. Amigo. Ele adoeceu, queridos. Eu já não era mais pastor dele. Ele estava aqui em Vila Velha, eu estava no Ibis e eu fui visitá-lo algumas vezes. Sabe o que me marcou? Eu não levava força para ele, não. Nas 2 últimas visitas ele já delirava um pouco de tanto remédio, tadinho. Mas uma fala era a mesma. Ele virava para mim e falava assim, menino, quando eu sair daqui você me leva em Itamaraju. Pastor, eu levo o senhor onde o senhor quiser. Se onde o senhor quiser eu te levo. Porque eu tenho muita família lá em Itamaraju que ainda não entregou a vida para Jesus. E eu tenho que falar para eles. Voltava no outro dia, às vezes ele estava com tanta remédio, estava dormindo, não conversava. Essa foi uma das visitas que ele falou. E a última visita que eu tive com ele, ele estava mais lúcido, né? Menino, eu estou para sair daqui. Pastor, se eu saindo, então a gente vai fazer uma festa. Vamos fazer uma festa. Aí falou, quando eu sair, eu tenho que ir lá em Itamaraju. Você vai me levar lá mesmo? Ele lembrou que eu tinha falado aquilo, não sei como ele lembrou. É claro que eu vou, só o senhor sair, nós vamos lá em Itamaraju. Porque eu tenho família lá para pregar para eles. Descansou logo depois. Você acha que tem justificativa para lamentar ao invés de brilhar? Ele brilha em você porque ele deu uma ordem: vá pelo mundo e brilhe. O quarteto está inteirando 30 anos, queridos. Vocês acham que nesses 30 anos foram 30 anos só de mar de rosas? Que eles não tiveram situações similares às que eu apresentei aqui, em que muitos momentos eles pensavam assim: não, nós não vamos conseguir ir lá cantar não, porque um dos componentes está com um problema assim, outro está com um problema assado. Mas eles tinham uma decisão, porque ninguém chega a 30 anos de ministério, queridos, sentado no banco da lamentação. É impossível, porque a bênção do Senhor não vem. Eu não encontro na Bíblia, amigo, ninguém que tenha sido abençoado por Deus no banco da lamentação. Eu te dou um monte de nome. Eu vejo Deus falando: levanta, levanta. O que você está fazendo aí? Essas pessoas eu vejo, essas perguntas de Deus. O que você está fazendo aí? Eu não te mandei para ir. Levanta, levanta. Brilha por Jesus, querido. Porque o maior beneficiado não serão as pessoas com quem você terá contato. Elas serão abençoadas com certeza. Mas eu te garanto, o maior abençoado será você. Porque eu conheço um pouquinho o meu amigo Jesus. E ele só quer ter parceria comigo, não é porque ele precisa de mim, não. É porque ele me ama tanto, que ele sabe que à medida que eu me coloco à disposição dele, ele pode me abençoar. O maior beneficiado sempre, quando ilumino a vida de alguém, quando você ilumina a vida de alguém, é você mesmo, sou eu mesmo. Por isso o quarteto chega a 30 anos. Foram lutas, foram momentos difíceis, foram problemas, foram vários problemas, várias situações complicadas. Mas ao invés de sentarem no banco da lamentação, continuaram no caminho da iluminação. Que Deus abençoe vocês, queridos. Rica e poderosamente. Continue abençoando vocês. Nós vamos ouvir uma música final agora. Eu não sei, amigo, quando você olha para a sua vida, queridos, quando eu te chamo a uma reflexão aqui, não é para você pensar, para dar resposta para pastor. Você não deve satisfação nenhuma para pastor, não. Nem para mim, nem para outro pastor que já passou por aqui, nem que venha a passar. Mas você deve todas as satisfações da sua vida para Deus. Então, quando eu te convido a refletir na sua vida, é com Ele. É com Ele. É com Ele e só com Ele. Então nós vamos ouvir uma música especial nesse momento. Se autoavalie aí, querido.
E veja, eu estou iluminando, ou eu estou mais lamentando as minhas muitas situações complicadas? Ai, pastor, como eu sofro. Nessa ladainha que a gente está cansado de ouvir. Ou você está iluminando? Fale com Deus. E que Deus abençoe a sua vida e a minha vida. E como disse Jesus, brilhe, ilumine as pessoas ao seu redor.